Olá, estamos iniciando mais um Raça na TV, o programa que semanalmente traz para você sempre uma personalidade aqui do mundo político, do empreendedorismo, da cultura, das artes, enfim, pessoas que estão fazendo a diferença na nossa comunidade. Pessoas que já estiveram nas páginas da revista Raça ou que estarão, ou seja, pessoas que estão sendo a diferença, estão fazendo a diferença na nossa sociedade. E hoje o meu bate-papo aqui é com o vereador Reis. Vereador Reis, que acho que está no segundo mandato, não é isso? Segundo mandato. Segundo mandato, e foi um vereador que fez muito trabalho pela comunidade negra e tem feito muitos trabalhos pela comunidade negra. Eu falo fez porque eu, quando fui secretário da promoção da igualdade racial na cidade de São Paulo, Reis sempre foi um parceiraço, né, da causa da igualdade racial lá da secretaria. Mas hoje, graças a Deus, se reelegeu, está no segundo mandato e continua essa caminhada, né, Reis? É um prazer tê-lo aqui. Esse prazer é tudo meu, quero cumprimentar você, o trabalho que você vem desenvolvendo para a comunidade negra e cumprimentar todos os seus telespectadores. Reis, a primeira coisa que eu quero, já logo perguntando, olha, hoje vai ser aqueles bate-papo que eu vou tentar tirar o máximo aqui do Reis, o Reis que é o nosso representante negro, pelo menos é o que está à frente de todas as questões mais ligadas à questão racial na cidade de São Paulo, mas eu já quero logo fazer a pergunta, lei de cotas. A lei de cotas está fazendo 5 anos, né? Foi da sua autoria, foi uma lei de sua autoria, e que a gente implantou lá quando estava como secretário da Igualdade Racial. Como é que está a lei de cotas? Como é que está o município de São Paulo hoje? Está seguindo isso? Está seguindo a lei? Como é que as coisas estão acontecendo? Maurício, eu fiquei muito contente com o edital que saiu agora para a Secretaria de Educação, para o cargo de ATE, né? O Assistente Técnico Educacional. E lá na quantidade de vagas, né, tem lá separadamente reservado 222 vagas para NNA, negras e afrodescendentes. Então, obviamente que na sua gestão nós tínhamos assim um acompanhamento bem mais detalhado da aplicação da lei, mas mesmo este governo ele não deixa de aplicar a Lei 15.939 nos concursos públicos, né? A grande dificuldade que eu vejo que o governo tem é de aplicar a lei para os cargos de direção, o alto escalão, né? Os seus secretários, os secretários adjuntos, os subprefeitos, né? Os chefes de gabinetes. Então, ano a ano, o governo vem empurrando, né, através de decreto, o prazo para aplicação da lei nos cargos superiores. Né? Nós temos que entender que nós temos negros e negras qualificados para assumir cargos de direção, os cargos de mando realmente, de empoderamento, né? E, obviamente, que a gente tem que cobrar do governo que ele cumpra a lei, que cumpra o seu papel e não ficar postergando isto através de decreto. Isso é verdade, e eu mesmo pedi para que, quando fosse secretário, fazer uma pesquisa, né? Como é que estavam os negros nesses cargos, né? E era onde a gente tinha um problema, mesmo naquela época, não era tão acentuado, porque no governo Haddad não só tinha eu, como tinha Eliseu, como tinha outros secretários negros, né? Na atual gestão a gente não vê isto, né? Mas a gente estava a caminho, né? O que aconteceu é que houve um retrocesso, um certo retrocesso nessa área. Mas a lei de cotas, ela é muito importante, ela mudou, né? Eu acho que hoje, eu queria até que você falasse isso um pouco, porque o que a gente percebe, o serviço público, na base, ali embaixo, sempre a gente percebia que tinha negros. Mas quando você ia para o médio e para a ponta, não. Se hoje na ponta não tem, porque a ponta são indicações, e aí o prefeito tem que fazer isso e não empurrar, como você mesmo disse, mas ali no meio, né, você vê, por exemplo, professores, né? Muitos professores entraram no município pela lei de cotas, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que eu vejo é que realmente a lei, ela está produzindo resultados, né? Que você falou com referência aos procuradores, né? Nós tínhamos 300 procuradores, apenas 2 negros, né? 298 brancos, né? São cargos que ganham de 16 a 30 mil reais por mês, né? Porque o procurador, o teto dele é o teto do desembargador, né? Da carreira jurídica,
né? Então, e o único concurso que foi feito na gestão do Fernando Haddad, para 70 vagas, entraram, então, aplicando o percentual de 20%, 14 procuradores negros. Então, nós saímos de 2 para 16. Não é muito, mas já é uma redução da desigualdade racial em cargos de empoderamento, em cargos de mando dentro da Prefeitura de São Paulo. Isso na história, nós tínhamos 2 procuradores na história da Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Porque não havia registro de outros negros também que chegaram a esse cargo, né? Eu lembro que o Haddad ele sempre lembrava essa questão dos procuradores, mas são procuradores, são diretores de escola, são, enfim, cargos que são cargos de um salário muito maior do que aquele salário de base e que não estavam. Agora, também um problema que a gente tem que entender, na época eu até criei uma comissão, que aí é um problema de caráter, é que também há muita gente, eu não sei como que está isso hoje na prefeitura, que infelizmente burlam também o sistema, né? Esse é o grande problema, né? Porque as pessoas às vezes querem se passar por negros, se inscrevem nas cotas, e então nós tínhamos uma comissão que acompanhava, né, para realmente classificar ou desclassificar essas pessoas que se inscreviam em concurso, e nós tivemos aí no Fantástico aí recentemente, né, uma pessoa que tentou burlar a lei de cotas, então sempre tem alguém querendo burlar, né? Então é importante que a Secretaria de Direitos Humanos hoje, porque a Secretaria de Igualdade Racial na cidade foi extinta, por toda a luta que nós fizemos, nós conseguimos lá uma secretaria executiva, né, com uma secretária executiva, que é a secretária Elisa Lucas, mas não é nos moldes do que nós tínhamos na gestão anterior. Sim, nós tínhamos, né, uma estrutura maior. Muito maior, que acompanhava de perto, acompanhava bem essa questão da aplicação da lei de cotas e tem também ações contra a lei de cotas dentro da própria Câmara, né? Nós temos vereadores que não têm o entendimento da importância, né, dessa busca da igualdade racial, né, e propõem projetos não só para revogar a lei de cotas, mas também para fazer com que não exista mais, porque o decreto ainda em vigor hoje é o decreto da gestão anterior, que exige a comissão, né, que vai avaliar, que vai analisar a questão daquelas pessoas que se inscrevem nas cotas raciais, né? Então, eu acho que é uma luta que nós temos que estar sempre atentos, vigilantes, né, com esses projetos que atentem contra a questão da igualdade racial, que a gente tem que continuar buscando combater o preconceito de raça, né, para que esses projetos não prosperem. Não queremos aqui publicizar, mas infelizmente é um vereador, né? Exatamente. Acho que tem um vereador ali que ele, engraçado, me parece que ele não gosta de negro, né? Também não se assume, enfim, ele é muito difícil, ele é um vereador muito complicado. Inclusive, Maurício, eu estou presidindo a Frente Parlamentar da Igualdade Racial da Câmara Municipal de São Paulo. E ontem nós tivemos a reunião da frente, né, com o Fórum SP, o São Paulo Sem Racismo, e eu passei essa relação de projetos que eu entendo que o movimento negro tem que estar atento a essa questão, né, desses projetos que são contra as políticas que já foram construídas, né? Nós não podemos retroceder, nós temos que avançar, nós temos que seguir avançando, né? Então, nós inclusive discutimos a questão do sítio arqueológico localizado ali na Liberdade, né? Aliás, eu já ia entrar nesse assunto e te falar, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque houve uma repercussão muito grande na grande mídia, né? E depois não se falou mais. E o caso foi muito interessante. Eu queria até que você narrasse o que aconteceu exato para que as pessoas entendam. Ali na Liberdade nós temos uma capela, que é a Capela dos Aflitos, né? Por que aflitos? Porque os negros, eles vinham pelo rio Tamanduateí e eles eram capturados, eram levados ali na Praça da Liberdade e eram enforcados, né? Então, eles vinham aflitos, porque sabiam que seriam enforcados. E nós tínhamos ali, então, um cemitério chamado Cemitério dos Aflitos,
né? Também ali na Liberdade, aonde o Chaguinha, né? Não sei se você conhece a história do Chaguinha, do enforcamento, né? E que foi levado lá para ser enforcado. Então, o que acontece? Você tem aquela capela que ela é tombada, né? Pelo patrimônio histórico, e ao lado um empresário comprou um imóvel e ele demoliu então aquele prédio que estava naquele imóvel para construir um conjunto de lojas, né? E na demolição foi localizado ali, foram encontrados 9 ossadas de negros, ossadas do período escravocrata que estavam então naquele terreno. Então foi feito um trabalho arqueológico lá pela Secretaria de Cultura, pelo IPHAN, e aí o que acontece? O movimento negro, ele quer, né, que a história dos negros sejam mantidas, sejam protegidas, né, sejam blindadas, né, e que aquele terreno então, onde foi achada essas ossadas, ali seja feito um memorial, o Memorial dos Aflitos, né? Então, nós tivemos então uma audiência pública na Câmara, chamamos todos os envolvidos para fazer o debate, né, levando essa bandeira do movimento que busca então que seja instalado ali um memorial. E nós tivemos então reunião com o prefeito. Eu particularmente levei todo o relatório para o prefeito Bruno Covas, né, e ele, sensibilizado de momento, pediu ao secretário Vitor Ali, que é da Infraestrutura Urbana, e o secretário Alexandre Youssef, que é da Cultura, que fizesse então uma diligência lá nesse terreno, porque o dono do imóvel, em que pese que ele não poderia estar construindo, há um tombamento ali, ele continuou construindo, ele fez já uma estrutura para receber o prédio ali, né? E eu estive lá pessoalmente, ao lado da capela, vendo as obras, e falei para o prefeito que não era possível que nós pudéssemos aceitar da forma como as coisas estavam sendo feitas, que era importante que fosse embargado então aquela obra, né? Em que pese que, como ele derrubou a casa, ele deixou em risco os prédios laterais, então teriam que ter obras de contenção para segurar as estruturas dos prédios laterais, mas que então ali fosse desapropriado, que a prefeitura pudesse desapropriar aquilo ali e então construir ali um memorial dos aflitos. Então ele pediu aos secretários, os secretários foram lá, realmente a obra foi embargada e está em curso esse debate, né, de que a prefeitura possa fazer a desapropriação daquele terreno e ali restaurar então a história do povo negro, né? Isso lembra muito um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, e hoje lá no Rio foi feito todo um memorial esse que está recebendo já pessoas do mundo inteiro, né? Que também foi lá, a questão era muito mais complexa, porque foi um cemitério e era onde entravam os negros aqui no Brasil no período escravocrata, e eu estive visitando mesmo, e era um local de confinamento, certo, onde as pessoas, enfim, alimentavam ali para que eles estivessem aqui. E lá parou tudo, virou um monumento, e esperamos, né, que seja isso que aconteça aqui na cidade de São Paulo, e a gente fica muito feliz que tenha o Reis à frente disso. Eu sei de uma outra coisa que você está à frente, que eu gostaria que você falasse um pouco, Reis, e também era uma dificuldade quando eu era secretário, porque a gente sabe que a gente tem o 20 de novembro, né, que é um feriado, que a gente tem que celebrar e lembrar muito, né, a imortalidade de Zumbi dos Palmares, que hoje é o maior herói negro das Américas. Ele já é considerado e respeitado nos Estados Unidos, né, como o maior nas universidades americanas. Acho que talvez até estudado muito mais lá do que em universidades brasileiras, mas é lá nos Estados Unidos que fala que ele é o primeiro e grande herói das Américas negros. E a gente tinha uma dificuldade muito grande de auxiliar na Marcha da Consciência Negra, né? Porque só podem ter 3 eventos na Paulista. Eu queria que você falasse um pouco, porque outro dia nós conversando, né, na Câmara, o Reis falou: Pestana, isso está em mudança, né? Por isso, eu queria que você falasse. Bom, essa foi uma questão também que chegou ao mandato, e eu passei a estudar,
nós acho que estamos já vamos para a 16ª Marcha da Consciência Negra, que é realizada todos os anos ali. Sai do MASP, vai pela Avenida Paulista, desce a Consolação e termina lá em frente ao Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo. E toda vez que vai se fazer essa marcha, aí vai a CT, vai a Polícia Militar, a própria Prefeitura nega a estrutura para a marcha, dizendo que tem um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e que não é possível ter outro evento a não ser os 3 que foram firmados entre a Prefeitura e o Ministério Público. Bom, nós aprovamos na Câmara Municipal uma lei colocando no calendário da cidade de São Paulo, institucionalizando a marcha. Então, a Marcha da Consciência Negra, que acontece todo o dia 20 de novembro, ela está agora no calendário da cidade de São Paulo, né? O calendário de eventos da cidade de São Paulo. Então, isso foi um ponto. E nós buscamos um diálogo com o Ministério Público para tentar aditar ao TAC a questão da Marcha da Consciência Negra. Para nossa surpresa, o entendimento do Ministério Público é que a marcha não é um evento. E em não sendo um evento, ela não tem proibição de acontecer, porque a Paulista não está proibida às manifestações. As manifestações podem acontecer na Paulista e acontecem. Nós sempre, se liga a televisão, tem uma manifestação. Todas. Né? De campeonato paulista brasileiro a protesto contra qualquer Exatamente. coisa. E tem uma outra questão que é muito importante, que foi criado pelo prefeito Fernando Haddad, as ruas abertas. E a Paulista é uma rua aberta aos finais de semana, aos domingos e feriados. Então, a Paulista já não tem trânsito de veículos durante o feriado e durante o domingo, né? É uma rua aberta à população e a população tem se apropriado disso. Se você for à Avenida Paulista, você vai ver a quantidade de pessoas, de grupos, né? E de cultura, de produção cultural, né? Que existe ali na Paulista, na rua aberta. Então, bom, não é um evento. Quais são os 3 eventos que estão no TAC? É a Corrida de São Silvestre, o Réveillon e a Parada do Orgulho LGBT. Que aconteceu recentemente, né? Então, esses são os 3 eventos do TAC. E para o Ministério Público, a Marcha da Consciência Negra não é um evento, é uma manifestação. E como manifestação pode acontecer sem problema algum. Então, eu estou aprovando essa semana um requerimento na Comissão de Segurança, convidando o comandante da Polícia Militar da capital, do CPC, o presidente da CET, um representante da Casa Civil, um representante ou a secretária da Igualdade, Executiva da Igualdade Racial, para nós, e da Secretaria de Transportes, a SP-Trans, para a gente fazer a discussão, também um membro da OAB, um membro do Ministério Público, para a gente ter esse entendimento de que a marcha é uma manifestação, que ela não está proibida de acontecer e está no calendário da cidade de São Paulo e que com isso ela tem a estrutura do poder público municipal e que ela possa ser desenvolvida sem problema de ordem policial, de ordem de trânsito com os representantes do Estado que sempre tem dificultado a marcha. Essa é a linha que nós tomamos e esperamos que tenha sucesso e que esse ano não haja problema nenhum com a realização da Marcha da Consciência Negra. Maravilha, porque esse é um problema antigo, né? Não que nós deixamos de fazer a marcha, porque a gente faz, mesmo com todas as dificuldades, mas sempre com muitos problemas, sempre com muitas limitações e sempre a resposta que vem, que tem o tag, que isso, que aquilo. E diante dessas suas explicações que são esclarecedoras, não há de ter dificuldade, muito pelo contrário. A cidade tem que abraçar isso como realmente tem que ser abraçado, né? Afinal de contas, negros na cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é a cidade mais negra do Brasil, das Américas e me parece que do mundo. Porque aqui nessa cidade, mais de 4 milhões de pessoas
se autodeclaram negros. Então, é uma cidade negra. Mas você também estava me falando, Reis, de também algumas iniciativas, né? Eu sempre falo que o Reis era o parceiraço da Secretaria de Igualdade Racial da cidade, era ele que não só autor da lei de cotas, mas era a pessoa que nos auxiliava, nos ajudava muito lá na secretaria. Mas você estava me falando que nesse período agora já tem outras coisas que você está se articulando lá, aprovando e fazendo na cidade de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco na linha, eu sei que você faz muita coisa, mas na linha da questão racial eu percebo que você tem uma atuação especial, você tem um olhar, você tem uma... Né? Bom, e aí também é a causa, né? É a causa que aflora a pele. Claro. Não, eu estava, inclusive, vendo esses dias um projeto muito importante, que inclusive foi aprovado na sua gestão, quando você era secretário da Igualdade Racial da cidade de São Paulo, que é o selo da igualdade racial, que é uma lei de minha autoria, e o João Dória, ele que regulamentou essa lei, não sei se você sabe, né? E essa lei, ela é espelhada na sua ação junto à iniciativa privada. Então, você realizava lá, então, o São Paulo Diverso, e várias empresas que praticavam políticas afirmativas, e eu entendi que o poder público tinha que estar junto a essas empresas, né? O poder público, ele não poderia dissociar dessa prática de políticas afirmativas. E as empresas que praticam políticas afirmativas, elas também têm que ser reconhecidas, né? Porque se São Paulo a maior parte da população é negra, então é a maior parte da população que produz serviços, consumo, ou seja, que produz a riqueza da cidade, né? Então ela tem que estar inserida nesse contexto. Então a regulamentação da lei, houve algumas mudanças, e ele segue a nossa lógica da Lei 15.939, que é a lei de cotas, para as empresas que também praticarem a lei de cotas, também praticarem cotas raciais nos seus quadros, né? Seguindo os 20%. Olha que interessante, né? Uhum. Eu achei muito interessante, porque nós tínhamos previsto, o Maurício, que pudesse ter incentivo fiscal. Isso foi vetado, porque vereador não pode se envolver nessa questão da organização financeira da cidade, né? Quer dizer, a questão financeira é do executivo, o orçamento é do executivo, né? Então, quando o vereador propõe que haja um incentivo fiscal para aquela empresa que praticar a política afirmativa, e bem simbólico, nós colocamos lá uma coisa mínima, né? Mas você está se envolvendo, você está provocando um vício de iniciativa na ação do Poder Executivo. Então, essa parte foi vetada. Mas na regulamentação que veio de forma que a empresa que praticar, então, a política afirmativa, ela recebe o selo da igualdade racial e ela pode usar esse selo em campanhas publicitárias, né? Ou seja, como nós temos a maior parte da população que é negra e que produz, né, produz serviços e consome, que produz riqueza, obviamente, se essas empresas que praticam, então, as políticas afirmativas em seus quadros, né, que praticam, então, a lei de cotas em seus quadros, elas vão lá, se cadastram na Secretaria de Direitos Humanos, vão receber, então, esse selo da igualdade racial e elas poderão, então, explorar para essa população, ou para a população como um todo, que ela pratica a política afirmativa e que ela tem o selo da igualdade racial. Então, buscar, assim, em que pese que hoje não tem tanta publicidade, e aí você contribui muito com isso, né, com a revista Raça, com o seu programa, né, para que as pessoas tomem conhecimento disso e que, se aquelas empresas que se interessem por isso, elas procurem, então, a Secretaria de Direitos Humanos, se inscrevam lá e possa também entrar nessa lógica de quando houver a prática de políticas afirmativas com referência a cotas raciais, elas possam receber o selo da igualdade racial. Maravilha. Olha, o programa caminha para a final. Eu acho que a gente precisa trazer o Reis mais vezes aqui no programa, porque realmente ele é um farol ali na cidade de São Paulo, na Câmara, que está nos indicando
série de caminhos, né? Principalmente num período tão nefasto que, infelizmente, o Brasil está passando, né? Com relação a questões, enfim, jurídicas, econômicas, sociais e tal. Então, ter pessoas, reis como você, que nos orienta, que sempre tem uma luta muito firme e tal, em prol da comunidade negra, é muito importante, e é muito importante que venha no nosso programa também falar sobre isso. O Revista Raça na TV vai ficando por aqui, né? Lembrando que a Revista Raça já está nas bancas, a nova revista, vocês podem procurar. Se vocês não encontrarem, entrem em contato com www.revistarraça.com.br. Agora a gente também tem assinatura digital, faça a sua assinatura, faça seu pedido, que em 2 dias você recebe, e nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e tudo mais. Raça na TV fica por aqui, muito obrigado, uma boa tarde, você pode cortar. Boa tarde, você corta, tá bom? Fica por aqui. Raça na TV fica por aqui. Grande abraço.